Olá, eu sou Jorge Chaves, professor de Teologia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu vou estar falando a respeito do que é teologia filosófica. Nós já vimos nos vídeos anteriores sobre 3 ramos importantíssimos hoje para o estudo da teologia. Temos a teologia sistemática, que é aquela teologia que sistematiza, que organiza os conhecimentos da fé cristã em sistemas. Vimos também sobre a teologia histórica, que fala sobre o contexto histórico em que a certa doutrina foi desenvolvida. E aí eu já deixo um adendo para que, se caso você não tenha assistido, visite o meu canal no YouTube, visite a minha página no Facebook, você vai ter acesso lá a esses vídeos. E hoje nós vamos falar a respeito de teologia filosófica. O que é a teologia filosófica? Que é o terceiro ramo dessa corrente dos estudos da teologia hoje. A teologia filosófica ela vai falar a respeito de como a filosofia, o pensamento filosófico, principalmente o pensamento filosófico de corrente ocidental, como esse pensamento influencia no trabalho, no pensar teológico. Como que o teólogo ele utiliza as tradições filosóficas, os pensamentos filosóficos, para construir seus argumentos, suas ideias, a sua lógica dentro do discurso teológico. Se você depois puder aprofundar um pouco mais seus conhecimentos em história da igreja, você notará, por exemplo, que em vários momentos na história, tanto da igreja quanto da doutrina cristã, a filosofia ela foi um instrumento muito útil. Se pudermos falar, por exemplo, sobre Tomás de Aquino, ele escreve um texto chamado 5 argumentos a respeito da existência de Deus, e Tomás de Aquino praticamente se baseia em física aristotélica para poder defender a existência de Deus. Um pouco antes, bem antes de Tomás de Aquino, no caso, tem Justino Marte, que foi um dos apologistas do século II, que vai dizer que o cristianismo é a mais alta filosofia. Então, já havia, desde o início da igreja, por exemplo, digamos assim, uma espécie de namoro com a filosofia, e a filosofia sempre foi um instrumento muito útil. Falando, por exemplo, em século XIX e século XX, nós vimos uma construção, por exemplo, cristológica, que utilizava do processo filosófico hegeliano. Vimos também que Rudolf Bultmann, teólogo alemão, ele vai construir também a sua cristologia em cima da filosofia existencialista. Então nós vamos sempre notar no decorrer da história que a filosofia ela foi sim um instrumento muito utilizado pelos teólogos para construir doutrinas, argumentos, ideias a respeito não só de Deus, mas de outros conteúdos da fé cristã. Claro que existem críticos em relação a isso. Tertuliano mesmo, no século II, fazia duras críticas ao uso da filosofia na construção teológica, no trabalho hermenêutico e em outras coisas. Tertuliano diz, por exemplo, o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Ele faz essa pergunta numa crítica direta a essa utilização da filosofia grega na construção teológica. Mais recentemente, nós vimos, por exemplo, no século XX, Karl Barth fazendo duras críticas ao uso da filosofia, ao que ele chamava de uma dependência exacerbada da filosofia nos meios da teologia acadêmica. E ele dizia que essa dependência da teologia, essa dependência da filosofia, ela prejudicava a autorrevelação de Deus e limitava a liberdade de Deus quanto a se autorrevelar, porque toda revelação de Deus estava vinculada a um processo filosófico, e Barth dizia que isso não estava correto. Então, na história da igreja nós vamos ver críticos
do uso da filosofia e entusiastas do uso da filosofia. Pois bem, o que é que você acha? Você acha que a filosofia ela prejudica o pensar teológico, ou ela soma, ou ela traz algo que é útil para o pensar teológico? Deixe o seu comentário na minha página no Facebook, abaixo desse vídeo, no campo dos comentários. Coloque lá a sua pergunta, coloque lá o que você entende, o que você pensa, se você concorda com o uso da filosofia ou se você não concorda. Também no meu canal no YouTube, assista, deixe lá o seu comentário, deixe também a sua dúvida, porque todo sábado, a partir das 11 horas, sempre estaremos lançando um vídeo novo que responde a respeito das dúvidas que são colocadas durante a semana. E no mais, eu peço que você curta, que você compartilhe esse vídeo, compartilha o meu link da minha página no Facebook, compartilha esse canal no YouTube, que fazendo isso você estará sendo atualizado dos últimos vídeos, dos últimos conteúdos que forem postados, e também você estará nos ajudando a compartilhar esse trabalho, a divulgar esse trabalho que tem como propósito tornar a teologia mais acessível. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.